Estamos de volta, pessoal, com o programa Saúde em Foco e a gente estava falando um pouquinho sobre o bruxismo, né? Então, no primeiro bloco, a gente aprendeu que o bruxismo, ele é uma doença multifatorial que altera os músculos da mastigação e ele vai apresentar consequências odontológicas, principalmente para essa pessoa que tem o bruxismo. Ele pode ser dividido em bruxismo ou trismo, que é o apertamento, e o bruxismo é o ranger dos dentes. E atualmente ele deixou de ser, né, Jéssica, um problema somente relacionado ao cirurgião dentista. Ele passou também a ser um problema que a própria pessoa percebe pelo comprometimento estético e também, consequentemente, social que ele vai apresentar. Então, Jéssica, você consegue contar pra gente um pouquinho sobre qual idade que apresenta mais bruxismo? Tem bruxismo em criança? Tem. Todas as idades elas podem apresentar. Em criança, geralmente a gente tem 2 picos. Então, é aquele quando a criança é bem pequenininha, 1 ano ali, começa a erupcionar os dentinhos de leite e ela começa, né, tá diferente ali aqueles dentinhos e ela começa a querer ter aquele estímulo de mastigar com os dentes. Então, ela começa a fazer o bruxismo. Depois, a gente tem um pico também na idade escolar, que é quando a criança começa a ir para a escola, daí é aquele estresse, deixa a mãe em casa, não está acostumada com a professora, com os amiguinhos. Então, tem essa fase também da escolar. Mas, geralmente, elas se cessam e não causam muitos danos para a criança. Assim como a gente também tem o bruxismo depois da terceira idade. Geralmente, o bruxismo depois da terceira idade, ele está relacionado a doenças sistêmicas, como, por exemplo, o Parkinson, né? O idoso tem mais essa relação. Então, por isso é muito importante você procurar um dentista especializado, um profissional especializado nessa área, para fazer uma anamnese adequada e tá te direcionando para vários tratamentos que você precisar para a gente conseguir cessar esse bruxismo. Então, a pessoa vai lá ser encaminhada para as especialidades que ela necessita. O neurologista, o psicólogo, o psiquiatra e várias especialidades. Exatamente. E agora, eu acredito que seja uma dúvida, né, do pessoal de casa e de todo mundo que está assistindo o programa, a gente queria saber um pouquinho sobre o tratamento. Como é que a pessoa vai tratar? Qual é o tratamento mais indicado? Existe um tratamento universal que resolve todos os problemas do bruxismo e do trismo ou são outras maneiras que a gente precisa conduzir? Qual é o tratamento, né? Essa é a pergunta. Então, todo mundo sabe que o tratamento, todo mundo, eu tô com bruxismo, quero fazer uma plaquinha. Né? Eles já chegam no consultório e eles já dão o diagnóstico e o tratamento para você. Mas não é bem assim, não adianta a gente fazer uma placa e não tratar a causa, como eu já frisei várias vezes para vocês. Mas, em geral, a gente tem vários tratamentos e o tratamento vai ser selecionado para você conforme a indicação. Por exemplo, a gente tem o Botox, a toxina botulínica. Ela é utilizada na aplicação dos músculos da mastigação. O masseter, que é um músculo aqui, pertinho aqui da orelha, que é um músculo bem forte, e o temporal, que é aqui na cabeça, aqui, bem na têmpora que vocês chamam. Então, esses músculos, eles são músculos da mastigação, são fortes, e eles estão diretamente relacionados com o bruxismo. Então, o fato de a gente aplicar a toxina botulínica, que ela faz o quê? Ela paralisa o músculo, então vai diminuir bastante a força desse músculo e, consequentemente, vai diminuir os danos causados pelo bruxismo, desgaste dental, dor e as várias outras coisas que a gente citou aqui, né, Elis? Exatamente. Antigamente o pessoal acreditava, né, que o tratamento, igual a Jéssica falou, universal, ele era fazer uma plaquinha, mas na verdade a gente tem que conduzir o tratamento pensando nas causas do problema. Então, um recado como cirurgião dentista mesmo, falando agora como profissional, é que o profissional que está tratando esse paciente, ele tem o dever de descobrir qual é a verdadeira causa desse problema e tratar, se for ela, e se for várias, todas essas causas, porque não adianta só tratar uma e acabar esquecendo das outras, porque o problema ele vai se perpetuar na pessoa. Então, por exemplo, né, o tratamento ele pode ser sim uma placa miorrelaxante, que essa placa ela vai causar vai fazer uma desprogramação da mordida da pessoa, né? Se a pessoa estava acostumada a morder daquele jeito, essa placa ela volta, digamos assim, ao normal, ao que deveria de ser a mordida dessa pessoa, né? Evitando esse hábito
chamado de parafuncional, ou então de parassono, ou então os dois juntos, né? Aí, é importante destacar que essa placa, ela não deve de ser uma placa de silicone, porque a placa de silicone, ela vai estimular a mordida da pessoa, embora o paciente, ele tenha aquela falsa impressão de que por ser de silicone é mais macia, mais tranquila, mas na verdade vai estar estimulando a mastigação da pessoa. Tem que ser uma placa de acrílico. Então, essa placa, ela não deve de ser uma placa de silicone macia, ela deve ser uma placa rígida, que vai evitar que a pessoa tenha esse excesso mastigatório. É um exemplo bem prático, é que quando você está comendo um alimento, às vezes come uma pedrinha, ela é dura, você morde, teu músculo você já não morde forte. Agora, se você colocar uma borracha na boca, você vai mordendo, mordendo, mordendo e vai estimular os teus músculos, então não adianta nada. Assim como a gente deve evitar estimuladores, por exemplo, a pessoa que tem chicletes. O hábito de ficar mastigando chiclete, só vai fortalecer ainda mais esse músculo. Chicletes, café, nicotina, Coca-Cola, são estimulantes. Então, a pessoa que já tem esse problema, ela deve evitar esse tipo de alimento. Exatamente. Né, e aí, né, esse tratamento ele também pode ser alcançado através de uma correção ortodôntica, que é o alinhamento dos dentes, desgastes dentários seletivos, que o cirurgião dentista ele vai fazer um desgaste exatamente ali onde está incomodando o paciente para evitar aquela sobrecarga no dente e, consequentemente, o bruxismo. Atualmente podem ser utilizadas outras terapias, como a Jéssica bem falou também, por exemplo, a toxina botulínica, acupuntura, laser terapia para o tratamento das dores, ou então florais podem ser utilizados também, outras terapias complementares que vão estar ajudando esse paciente. Mas o mais importante de tudo é que seja feito um correto diagnóstico e que esse tratamento ele seja conduzido da melhor maneira possível. Se precisar ser multifatorial, esse paciente ele tem que ser encaminhado para esse tratamento. Se for só odontológico, tudo bem, o dentista ali no consultório consegue resolver. Mas muitas vezes ele é multifatorial e vai precisar de outros profissionais para a gente conseguir cessar esse problema. Exatamente. Atualmente, com a globalização que está acontecendo no mundo, o estresse tem se tornado um dos problemas que mais acometem a população. Então, a gente sabe que, hoje em dia, 1 a cada 3 pessoas ela vai apresentar episódios de bruxismo ao longo da sua vida. Então, é o nosso dever, acredito, como profissionais da saúde, não somente cirurgião dentista, outros profissionais da saúde que vão receber esse paciente, conseguirem conduzir da melhor maneira possível. Jéssica, eu queria agradecer a sua participação no programa de hoje. Obrigada a você, Luiz. A gente queria também agradecer o convite do nosso querido amigo Oswaldo. Um abraço, Oswaldo. Exatamente. E aí, a partir de amanhã, de novo, às 11 horas, o Saúde em Foco ele retorna no 58.1. Um abraço, pessoal.